O mercado considerado como porto seguro mundial, que é o mercado de bonds americanos, dos títulos da dívida pública, ficou bastante interessante e também mais confuso depois dos movimentos que aconteceram recentemente, tanto com o corte de juros do Fed, mas também com a eleição do Trump, meio que demonstrando que está ali numa bifurcação, não sabe bem o que fazer. Será que teremos recessão? Será que não teremos recessão? Será que agora a economia sobe? Será que, na verdade, nós vamos ter inflação voltando? Então, o que eu quero conversar é um pouquinho desses movimentos que aconteceram na curva de juros americana e por que isso indica não somente um pouco de abertura de dúvida, mas, ao mesmo tempo, uma coisa que não é inédita, que ela aconteceu várias vezes no passado. Então, primeiramente, a gente vem acompanhando isso já há mais de 2 anos nesse podcast, a curva de juros estando invertida, ou seja, os juros de longo prazo menores do que os juros de curto prazo, o que demonstra uma preocupação no mercado e uma expectativa de preços, na verdade de índice de inflação menor no futuro e também de uma busca cada vez maior de segurança e liquidez. E recentemente nós vimos que aconteceu o contrário, principalmente com juros de 10 anos. Então eles explodiram para cima, mesmo depois dos cortes de juros de 0,5% vindo do Fed, o que seria um pouco de contrassenso, porque se o Fed está seguindo o que as curvas de juros já vinham fazendo, você não deveria ter essa subida tão grande assim. Então acaba que cria uma desinversão e aí já vem as narrativas de agora sim nós recuperamos, nós cancelamos a recessão, está tudo indo muito bem, mas por outro lado você também pode interpretar isso como, opa, agora a gente está num sinal de atenção porque o Fed está cortando e será que ele vai desistir disso? Ou será que nós estamos tendo um bull steepening, né? Quando os juros de curto prazo eles caem muito mais rápido do que os juros de longo prazo? Então é isso que eu quero falar um pouquinho, porque ele traz um sinal de complexidade. Agora ele não indica nem para um lado e nem para o outro, mas isso são coisas que aconteceram exatamente no passado. Então, se você olhar ali a história dos cortes da taxa do Fed no início de 2001, que foi aquele o boom das .com na época, né, a recessão da bolha das .com, foi exatamente isso que aconteceu. Você teve corte de taxa do Fed no início de 2001 e aí foram acompanhados daqueles sinais de resiliência econômica, de um boom, aí os juros subiram, principalmente dos de 10 anos, e acabou causando interpretações conflitantes. E também teve um momento que, exatamente naquela época de 2001, era o Bush que estava no poder, ele fez cortes de impostos que influenciaram também o mercado para falar que, opa, agora nós vamos voltar. Só que essa curva de juros ficou meio que doida, né? Ela subiu, então os 10 anos subiram e depois voltaram a cair. Então ela trouxe uma forte divergência e o mais importante nesses momentos é a gente não ter a impressão de que algo que está acontecendo num determinado momento vai ser o que vai acontecer para o futuro. E a gente viu que a crise de 2001 acabou acontecendo fortemente, né, com uma queda drástica logo em seguida. E você teve padrões semelhantes que aconteceram também em outras recessões, como na de 1990 e 91, e também o ciclo de corte das taxas no final de 2019, que foi precedendo a pandemia. Apesar de que essa é um pouquinho mais difícil de você dizer, né, que o mercado estava cravando, a não ser que você tenha insiders que sabiam de que uma pandemia poderia acontecer depois. Mas, quem sabe, né, um mercado com bilhões e bilhões de dólares de liquidez, você com certeza vai ter alguns que podem estar sabendo disso. Então, o que eu quero passar aqui, hoje principalmente, é que se você olhar a curva de juros, você veio de um aumento forte nos juros de 10 anos, só que agora eles estão até dando uma certa retraída, então ele deu uma acalmada, toda aquela subida de juros deu a impressão de agora a dívida americana vai explodir, né? Vai ser impagável, com juros subindo, significa que ninguém mais quer isso. Só que, como eu já falei em outros momentos, inclusive o Jeff Snyder ele bate muito nessa tecla, e isso acaba sendo um movimento que acontece no curto prazo, quando você tem aquele primeiro corte, principalmente quando ele é maior, né, que foi 0,5 ao invés de 0,25, feito pelo Fed, e depois você acabou tendo uma correção quando volta todo aquele volume de volta para os bonds. Isso acabou
Isso acabou acontecendo um pouco recentemente, mas ainda não de forma significativa. Então vamos ver como que vai acontecer, porque nós estamos justamente diante dessa migração total, inclusive num ano de eleição. Então o interessante aqui é a gente observar duas coisas em relação à curva. Então, o que acontece atualmente nessa curva, ela continua trazendo sinais típicos de recessão, que é o bull steepening, ou seja, os juros de curto prazo, eles despencam numa velocidade maior do que os juros de longo prazo caindo. Apesar de eles terem subido no curto prazo, eles continuam numa tendência de queda do longo prazo. Mas quando os juros de curto prazo fazem isso de uma forma muito mais rápida, ele dá um demonstrativo de que o Fed está desesperado e que você vai começar a ter problemas, principalmente no mercado de trabalho. Só que com essa subida temporária desses juros, principalmente o de 10 anos, isso mostra uma incerteza em relação à trajetória econômica. Então, você tem também o que a gente chama de fase de consolidação nesse mercado de bonds, para ver onde os participantes eles buscam meio que uma validação da fraqueza econômica. Então, todos os olhos a partir de agora estão no mercado de trabalho, que é justamente para onde a atenção do Fed está indo, porque ninguém liga mais para os 2% de meta da inflação. O objetivo agora é ver se a economia americana vai manter um mercado de trabalho resiliente, mas você vê vários índices de que empresas estão cortando as horas, elas não estão fazendo muitas contratações, apesar de ter postos de trabalho abertos, etc. Mas vamos ver se isso se mantém ou se você começa a ter um enfraquecimento. E isso vai, acredito que vai trazer cada vez mais indícios de se essa curva vai voltar a dar uma baixada, né, nesses juros com a busca de segurança e liquidez. E aí o preço desses bonds acaba voltando a subir, o que seria uma má notícia, né? Principalmente se você tem toda uma perspectiva de que essa mudança de governo traga talvez novos estímulos para a economia, um novo ânimo. Então tudo isso vai ser interessante ver como a curva de juros vai se comportar a esse efeito Trump, baseado no fato de que ela já vem há 2 anos gritando recessão. Será que vai sobrar agora para o governo Trump? A onda explode para cima dele? Vai criar algum tipo de reversão? Vai criar algum tipo de extensão, onde o ciclo econômico que já vinha sendo alongado muito mais do que o normal, vai ser mais alongado ainda, porque você cria ali uma expectativa de que agora sim pode ser diferente. Então vai ficar muito interessante ver como tudo isso se junta, certo? Mas hoje a inclinação desses juros do longo prazo em relação ao de curto continua demonstrando exatamente esse mau humor, mas que agora tem um pouquinho de dúvida entrando nesse mercado. E aí vamos ver quais são as forças que vão ganhar. A dúvida de que talvez isso possa reverter vai suplantar, ou se realmente dessa vez não vai ser nada diferente.